O Evangelho de hoje, no Domingo da Divina Misericórdia, quer nos apresentar uma verdade que pode transformar profundamente o nosso modo de enxergar a vida. A fé não depende do que vemos, mas do que confiamos. Jesus, ele entra em meio ao medo dos discípulos. Lhes traz paz, mostrando que mesmo nas situações mais fechadas e também sem esperança, ele é capaz de restaurar tudo. O episódio de hoje, então, nos mostra Tomé. Tomé nos ensina que Deus respeita nossas dúvidas, mas também nos chama a ultrapassá-las pela confiança. A verdadeira vida nasce quando deixamos de exigir provas, então nos entregamos a Ele com o coração aberto. O Evangelho, então, queridos, quer mudar nossa visão tão limitada, nos ensinar que as portas que hoje nos assustam não impedem o ressuscitado de agir. Hoje, então, somos convidados a viver com a certeza. Não é o que sentimos ou vemos, mas o que cremos que nos dá a verdadeira paz. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Também seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para este domingo, dia 27 de abril de 2025, é o Evangelho de João, o capítulo é o 20, versículos do 19 ao 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontrava-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, hoje, neste domingo, celebramos o Domingo da Divina Misericórdia.
Ouso dizer que é um presente extraordinário concedido à igreja para que nunca nos esqueçamos da inesgotável bondade de Deus. E esse dia, queridos, é tão especial. Está também intimamente ligado ao evangelho que ouvimos, onde o ressuscitado se manifesta no meio dos discípulos, eles amedrontados, sopra então sobre eles o Espírito Santo. Agora, antes de aprofundarmos neste texto, é importante compreender também o contexto. Após a morte de Jesus, queridos, os discípulos estavam trancados, mergulhados em medo, angústia. Eles haviam perdido seu mestre e não sabiam o que esperar. A esperança parecia ter morrido com Jesus na cruz. É nesse cenário de portas fechadas, de corações fechados, que Cristo, então ressuscitado, rompe, não com acusações, mas com paz. É aí que Jesus surge. Aqui nós já somos confrontados com a verdade real. Quantas vezes também nós nos trancamos? Trancamos nossas almas, bloqueamos nossas emoções, fechamos as portas do coração. Por quê? Por medo das dores, das decepções, dos fracassos. Só que Jesus não espera sermos perfeitos para entrar. Ele entra mesmo nas nossas prisões internas, mesmo nas nossas noites mais escuras. E sua primeira palavra, queridos, é a seguinte: a paz esteja convosco. Não é um simples cumprimento, mas uma declaração. É como se ele dissesse: eu trago a paz que vocês não conseguem encontrar sozinhos. Note que Jesus mostra as mãos e o lado ferido. Ele não esconde suas feridas, pelo contrário, é através delas que ele autentica quem é. Isso nos ensina algo muito importante. Não é a ausência de feridas, queridos, que nos faz vitoriosos, mas a maneira como a entregamos a Deus. Quantos de nós passamos a vida inteira tentando esconder as cicatrizes, fingindo que somos fortes? Mas a verdadeira força está em apresentar as marcas a Jesus e então permitir que elas sejam fonte de misericórdia. Na sequência, o Senhor também sopra sobre os discípulos e concede o Espírito Santo. O sopro lembra então o Gênesis, onde Deus soprou vida no homem. Agora aqui, queridos, Jesus sopra nova vida sobre os discípulos amedrontados. A ressurreição então inaugura uma nova criação, onde o perdão é a chave. Jesus então dá à igreja o poder de perdoar pecados, sinal máximo da divina misericórdia. E aqui está algo que nos escapa muitas vezes. O perdão não é uma opção para quem quer seguir Jesus. É uma missão, é diferente. Quando recusamos o perdão, trancamos de novo as portas do nosso coração. Sim, por isso somos convidados hoje a olhar para dentro e então perguntar: quem eu ainda não perdoei? Talvez pensemos que é impossível, mas é no Espírito de Cristo que podemos fazê-lo. Não é pela nossa força, mas pela graça recebida. E claro, queridos, o Evangelho nos apresenta Tomé. Aqui gostaria de trazer, então, um ponto de vista diferente daquilo que sempre apresento aqui ano após ano. Muitos julgam Tomé pela sua incredulidade, não é mesmo? Mas poucos veem nele um retrato da nossa sede legítima de encontrar um sentido mais palpável para a vida. Tomé não queria uma fé baseada apenas em palavras, ele queria tocar, ver, sentir. E não é também isso que muitos de nós buscamos? Quantas vezes dizemos que queremos provas de que Deus está conosco? Só que Jesus, na sua infinita misericórdia, não condena Tomé. Ele respeita o processo da dúvida e então oferece o seguinte: põe o teu dedo aqui.
Deus não se ofende com a nossa busca sincera, mas Ele nos chama a ir além do que vemos, a confiar também antes mesmo de tocar. Por isso hoje, em tempos de tanto ceticismo, de tantas dúvidas, de tanta ansiedade, a resposta de Jesus ecoa também para nós. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. E a fidelidade verdadeira, queridos, não está em ter todas as respostas, mas em confiar no amor de Deus, mesmo quando não entendemos os caminhos que Ele nos propõe. Por isso é importante observar que o Evangelho de hoje também termina dizendo que estes sinais foram escritos para que acreditemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. Vida, queridos. E que vida? Uma vida plena, abundante, liberta das amarras do medo, da morte. Por isso, hoje, precisamos nos perguntar: estamos vivendo como ressuscitados ou como aprisionados? Estamos permitindo que Jesus sopre o teu Espírito sobre nossas áreas mortas, nossos relacionamentos, aqueles rompidos, nossa fé enfraquecida, nossos sonhos esquecidos? Claro que o medo fechou portas na vida de muitos de nós, não é mesmo? E em meio a tantas perdas, tantas crises, tantas incertezas, claro que é tentador trancar o coração para não sofrer mais. Mas um coração trancado não apenas evita o sofrimento, ele também impede a entrada da graça. É uma consequência. O Evangelho, então, queridos, nos ensina que mesmo as portas fechadas, essas não impedem Jesus de entrar. O que Ele quer, na verdade, é que, em vez de tocados por sua paz, nós também nos tornemos mensageiros dessa paz no mundo. Porque cada um de nós, por meio do Espírito recebido, é chamado a ser testemunho da misericórdia, da esperança, do perdão. E testemunhar não é fazer grandes discursos. Muitas vezes o testemunho mais forte é aquele dado em silêncio, na paciência com quem nos fere, na coragem de recomeçar após as quedas, também na serenidade diante dos ventos contrários. Por isso, queridos, hoje, neste lindo domingo da Divina Misericórdia, que possamos compreender que não é apenas uma bela festa litúrgica, é um convite urgente a reabrir portas, a permitir que o ressuscitado nos cure e também nos envie como portadores de paz. Não sejamos como Tomé, que exige ver para crer. Sejamos aqueles que, mesmo na noite da dúvida, dizem: meu Senhor e meu Deus. E hoje, então, possamos tomar uma decisão muito importante. Não fechar mais o coração para a graça, porque Deus quer entrar. Deus quer soprar vida. E Ele pede apenas uma coisa: que confiemos. E para terminar, eu deixo um convite. Sim, um convite a todos vocês. Coloque logo abaixo nos comentários esta poderosíssima frase. E também se aproprie, porque as palavras têm poder. Senhor, eu creio, mesmo sem ver. Tu és o meu Senhor e o meu Deus. Amém. Ó Senhor Jesus, neste domingo da Divina Misericórdia, estamos aqui com o coração aberto, como estavam abertas tuas santas feridas diante dos olhos de Tomé. Nós também, Senhor, muitas vezes vacilamos na fé, duvidamos, fechamos portas por medo, nos escondemos nas sombras da insegurança. Mas hoje, Senhor, diante da Tua palavra viva, queremos Te escolher. Sopra sobre nós o Teu Espírito Santo, como soprastes sobre os Teus discípulos. Renova-nos por dentro. Entra nas áreas do nosso ser onde ainda reina o medo, a culpa, o ressentimento. Toca, Senhor, as nossas feridas
não para expô-las, mas para curá-las com teu amor que não se cansa de recomeçar. Ensina-nos a confiar sem ver, a esperar mesmo na escuridão, a crer mesmo quando a lógica humana nos empurra para a dúvida. Queremos ser contado entre aqueles que acreditam no invisível e encontram uma verdadeira vida no teu nome. Liberta-nos, Senhor, da incredulidade. Faça com que diante das dores proclamemos como Tomé: meu Senhor e meu Deus. E que essa profissão de fé não seja apenas nos lábios, mas uma entrega diária do nosso viver, do nosso agir, do nosso amar. Dá-nos, Senhor, coragem para abrir as portas do nosso coração e então deixar que a Tua paz inunde cada canto da nossa vida. Ensina-nos a ser também portadores desta paz para o mundo tão ferido à nossa volta. E obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela Tua misericórdia infinita. Misericórdia que não se cansa de nos buscar, mesmo quando nos escondemos. Amém. Queridos, um recado breve. Se você ainda não acompanhou os vídeos que saíram nesta última semana lá no canal Reavivando Histórias, vídeos muito especiais. Se você ainda não conhece o que é o canal Reavivando Histórias, ele na verdade é uma extensão aqui do canal Reviva, uma continuação. Portanto, acompanhe, foram postados vídeos sobre algumas curiosidades sobre a Bíblia. E fiquem ligados, se vocês ainda não são inscritos lá neste novo canal, nesta próxima semana será vídeos interessantíssimos, vídeos edificantes para você que quer saber mais sobre a Bíblia, mais conhecimentos, uma visão teológica mais aprofundada. Se você quer aprender mais sobre a Bíblia e o que a Bíblia nos ensina, acompanhe também o canal Reavivando Histórias, que nesta semana darei continuidade a uma série chamada Você Sabia? Acompanhe. Irei aguardar a presença de todos vocês. E claro, estou sentindo a ausência de muitas pessoas que são fiéis aqui no canal Reviva, que não estão lá. Portanto, conto também com a ajuda de todos vocês. Se vocês assistirem, se vocês acompanharem, darem o like, mais e mais pessoas também terão a oportunidade de receberem estes novos vídeos. Amém? Irei aguardar a presença então de todos e a ajuda e colaboração de todos. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine, até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir, e tenha um ótimo e abençoado dia.